Graça e paz, meus amados irmãos, povo abençoado, predestinado, santos, eleitos, mais que vencedores em Cristo Jesus. Mais um dia em que o Senhor nos concede este privilégio maravilhoso, o dom da vida, esse momento, esse encontro marcado, que estamos tendo nesta segunda-feira, para trazer uma mensagem, para trazer entendimento, conhecimento, mediante a palavra genuína. O tema da nossa mensagem hoje, amados, é o pacto que não tem mais vigor. O texto inicial se encontra lá em Efésios, capítulo 1, eu vou ler 1 ao 6. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Mas eu trouxe esse versículo inicial para que vocês entendam que esse chamado aqui foi um chamado permanente, um chamado eterno, um chamado para a graça, para o pacto eterno. Existiam assim, dois pactos, ou seja, o primeiro pacto, o qual findou, o qual não tem mais vigor, que era o pacto da lei, que era aquele pacto onde as pessoas estavam debaixo de condenação, as pessoas estavam debaixo de mandamentos, as pessoas estavam debaixo de lei que eram colocadas por homens, estavam debaixo de muitas coisas, amados. Então veio um novo pacto. Esse novo pacto, amados, é eterno, sempre vai existir. Não tem essa de não existir mais, de não tem mais graça, o pacto da graça, esse foi dado, esse foi colocado, firmado por Cristo Jesus, pelo próprio Deus, eternamente. Então, ele nos abençoou com todas as sortes de bênçãos, já nascemos abençoados porque já nascemos debaixo da graça, já nascemos debaixo do amor do Pai. Ele escolheu os seus filhos, ele escolheu todos os eleitos antes da fundação do mundo. Todos os eleitos já tinham sido escolhidos, então ele já sabia que a primeira aliança ia ser defeituosa, ia ter seu defeito, ia chegar o fim, mas ele também já sabia que ia ter um pacto eterno, que era o pacto o qual ele ia firmar, o pacto que ele ia levantar, o pacto que ele ia fazer com que as pessoas viessem viver eternamente, sem condenação, sem culpa, sem ordenanças, as quais os homens colocavam ali, os quais os homens queriam impor. Hoje, a lei de Deus está posta em nossos corações. Não tem mais essa de mandamentos, de homem estar colocando regras, de homem estar colocando regrinhas, mandamentos ali. A lei, amados, a qual hoje obedecemos é a lei de Deus que está no nosso coração, o qual somos discernidos espiritualmente, o qual sabemos discernir quando estamos certos, quando estamos errados, quando estamos falhando, quando não estamos falhando. Agora, você saber, você ter o entendimento, você ter o conhecimento, você recebeu a revelação do Senhor, você sabe que você vive na graça, você foi salvo pela graça, você está debaixo da graça, e você dizer que o pacto da graça não existe, que o pacto da graça findou, que o pacto da graça não está mais em vigor. Isso é uma mentira. O pacto que não existe mais, o pacto que teve um fim, que não tem mais vigor, que não tem mais vez, aqui é o pacto da lei, o pacto antigo, o velho pacto. Aqueles que viviam debaixo de ordenança, aquilo que estava ali aprisionando os filhos de Deus, aquilo que estava condenando, aquilo que estava levando à morte, aquele pacto se findou pelo próprio Cristo, Teve seu fim, teve o tetelestai, teve a consumação, para que uma nova aliança, uma aliança eternamente viesse ser firmada, e essa foi firmada eternamente. Geração vai, geração vem, e a graça é um pacto eterno. Eterno. Não tem essa de vir, o Senhor vir formar, colocar, estabelecer outro pacto.
o pacto eterno da graça sempre vai estar estabelecido entre nós, entre os eleitos. E, amados, ele predestinou os seus filhos. Ele adotou como filho por meio de Cristo, por meio da consumação, por meio de todo aquele bom propósito, de toda a sua boa vontade, quando ele entregou o seu filho, quando ele veio como filho em corpo carnal, para ele mesmo ser o sacrifício. Ele não veio em vão. Será que Cristo veio ali ser pregado? Cristo veio sofrer? Cristo veio como oferta viva? Ele veio como a única oferta perfeita, a qual não seria derramado mais sangue, a qual não ia ser mais apresentada oferta nenhuma, porque ele era a oferta única para sempre? Será que ele ia vir para que essa graça, para que um pacto, uma nova aliança a qual ele ia firmar, o qual veio com um propósito, com a sua vontade, não viesse mais a existir? Amados, vocês, que ainda não estão interpretando bem a graça, vocês que ainda está achando que não tem mais esse pacto da graça, vocês vão continuar achando, porque o pacto da graça, esse é eternamente. Vocês aceitando, vocês não. Esse pacto não vai mudar. Esse pacto não vai acabar. O que acabou, o que findou foi o pacto da lei. O pacto da graça, esse é eternamente. Vocês, aqueles que eu tô falando, vocês, amados, mas é para quem está contra o pacto da graça. Vocês que têm o entendimento, que estão sempre ali, certo do pacto da graça, não estou falando com vocês, eu estou falando com aquelas pessoas que dizem que o pacto da graça não existe. Nós nascemos debaixo da graça. Foi a graça do Senhor Jesus que nos salvou, todos foram salvos pela graça da consumação, mas a graça de Cristo, o amor do Pai conosco, o amor para ter nos abençoado, ter colocado todas as sortes de bênçãos sobre a nossa vida, onde podemos reinar em vida, onde não estamos mais debaixo de mandamentos de homens, nem de doutrinas de homens. Essa graça vai permanecer para sempre, até o fim de tuas vidas. Aí vai vir outra geração, o pacto da graça vai continuar novamente. Esse pacto é infinito. Esse pacto não tem fim. Vamos continuar lá em 2 de Timóteo 2, 8 ao 10 diz: portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com a santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Então, o Evangelho da graça, mas sempre vai estar aqui. O Evangelho da graça sempre vai estar com revelações. Nossas gerações têm revelações da graça, vai surgindo geração em geração, nós vai ficando velhinho, vai vindo outra geração. Estamos aqui com esse intuito de colocar aqui entendimento, conhecimento, para quê? Para que essa graça venha se manifestar cada vez mais, venha crianças, venham jovens, venham todas as pessoas, venham ter o entendimento, venham ter o conhecimento e venham testemunhar esse evangelho, venham testemunhar essas maravilhas, essas revelações, porque, amados, Paulo fala aqui, olha, não se envergonhe do evangelho do Senhor Jesus, nem de mim que sou prisioneiro de Cristo, porque Paulo, amado, não é segredo aqui para ninguém, todos vocês sabem de cor salteado quem era Paulo. Então, ele falou, não tenham vergonha, não se envergonhe de testemunhar o Senhor, nem de mim que sou prisioneiro dele, que estou suportando e venham suportar comigo todos os sofrimentos que eu passo pelo Evangelho. Mas viver
O evangelho genuíno não é fácil, porque as pessoas te apontam, as pessoas te machucam com palavras por causa do evangelho, porque ainda querem viver a lei, porque ainda querem viver em mandamentos, porque ainda querem viver em ordenanças e não aceitam viver plenamente, não aceitam viver conforme o pacto da graça. É por isso que dizem que o pacto da graça não existe. Mas se você foi salvo pela graça, se você, reina em vida, que tudo aqui, amados, foi pela graça do Senhor, como é que você pode dizer que o pacto da graça findou? Quem fala uma coisa dessa não teve a revelação de fato, a revelação divina do Evangelho da graça de Deus. Então, segundo, o poder de Deus. O poder de Deus operava ali. Por quê? Porque foi o próprio Deus que escolheu Paulo para entregar o evangelho e para Paulo ir anunciar. E ele falou, ele nos salvou, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Não em virtude de nossas obras, mas por causa da sua própria determinação em graça. Então, mas tudo que fazemos hoje em prol do evangelho de Cristo, é porque fomos chamados com essa santa vocação. Fomos chamados com essa santa vocação não pelas nossas obras, não porque queremos, não porque eu quero me apresentar. Não, é porque recebemos do Senhor essa determinação, recebemos essa graça, recebemos essa revelação divina, recebemos do Senhor esse entendimento, essa revelação. Passamos por muito tempo vivendo na ignorância, sim, passamos, mas é assim mesmo, é vivendo e aprendendo, é quebrando a cara, é vivendo decepções até chegar a hora certa, o momento certo, determinado por Deus, de recebermos essa revelação. Assim aconteceu naquela época. Jesus escolheu seus discípulos, andou com várias pessoas, ele falava por parábola. Por quê? Porque não era o momento certo de se revelar a graça. A quem ele foi revelar sua maravilhosa graça? A um malfeitor, alguém que perseguia a igreja, alguém que não queria que aquelas pessoas adorassem a Deus. Foi essa pessoa que foi beneficiado, foi essa pessoa que recebeu do Senhor toda a revelação divina, toda a revelação da graça, e ele não perdeu tempo. Ele não quis saber se ia ser, se não iam acreditar, se ele ia sofrer, mas ele confiou no Senhor e ele foi em frente. E assim estamos hoje aqui como defensores da graça. Estamos aqui em prol desse evangelho. Estamos aqui para crescimento espiritual. Estamos aqui para crescimento no conhecimento e no entendimento. Não importa o que as pessoas venham nos apontar, não importa o que as pessoas venham pensar, não importam o que elas falam. O importante é que estamos aqui com a verdade. Estamos aqui com a revelação. Cada um engole da forma que quer engolir. Se as pessoas que ainda querem viver na lei, querem viver em ordenanças, querem viver em mandamentos, nós estamos aqui colocando em prática o evangelho de Cristo. Se as pessoas não querem entender, elas vão continuar comendo aquilo que elas sempre vão querer, estar ali, sempre querendo viver lei, sendo aprisionados o tempo todo. Então agora Paulo fala, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Senhor, de nosso Salvador Jesus Cristo, ele tornou inoperante a morte, trouxe a luz e a vida e a mortalidade por meio do Evangelho. Então por meio do Evangelho da graça divina, ele tornou inoperante a morte, trazendo luz e vida para todos aqueles que creem. Porque às vezes, amados, as pessoas matam as pessoas espiritualmente em uma palavra, em uma atitude, mas o Senhor coloca vida, o Senhor dá luz através do Evangelho divino, do Evangelho genuíno. É isso que buscamos todos os dias, é isso que estamos aqui, procurando passar para vocês. Lá em Hebreus 8, 10 ao 13 diz: esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão meu povo. Ninguém mais ensinará o seu próximo
nem o seu irmão dizendo, conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Chamando nova esta aliança, ele tornou antiquada a primeira, e o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Então, qual é o pacto aqui? Mediante esta palavra que eu acabei de ler para vocês. Mediante esta palavra, qual o pacto que não tem mais vigor? Qual o pacto que tornou antiquado? Qual o pacto que desapareceu? O pacto da lei. Deixando ele desaparecendo, envelhecendo, fez nascer novo, uma nova aliança, um novo evangelho, que foi o evangelho da graça divina, o evangelho o qual o Senhor escreveu, né, colocou suas leis, né, a lei de Deus nas mentes do povo, na mente dos seus escolhidos, e escreveu em cada coração. Então é por isso que hoje, amados, recebemos essa graça divina. Por quê? Porque tivemos a mente lavada, tivemos a mente liberta, colocamos em prática tudo aquilo que o Senhor escreveu em nossos corações, toda a lei de Deus. Tudo aquilo que ele fez, uma aliança, amada, foi feito com o povo de Israel. Mas o Senhor, como eu já falei no início da mensagem, né, teve bagunça, né? Teve baderna, né? O Senhor deixou, eles deixaram de obedecer e o Senhor deixou de acompanhá-los. Então ele, vendo que aqueles que ele já tinha escolhido, aqueles filhos, estavam perecendo por situações, por causa da lei. Então ele fala, olha, eu farei outra aliança. Esta aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias. Então, depois de toda a tribulação, de toda aquela caminhada que Jesus teve para cumprir, para colocar ali, né, começar a colocar em prática, para que viesse ser levantado uma nova aliança. Então ele fala, depois desses dias eu declaro que eu colocarei as leis, porei minhas leis em suas mentes e em seu coração escreverei, né? Então, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, aquele povo passaria novamente a pertencer a Deus. Não que não pertencesse, mas mais próximo, né? Ia ter aproximação, porque não tinha mais nada para impedir, não tinha barreira. Era o povo e Deus. E a sua mente ia estar voltada para Deus, né? Porque a lei dele estava escrita agora, não mais em pedra, mas em seu coração. Então, amados, ninguém mais ia ensinar ninguém. Hoje as pessoas querem ensinar. Estamos aqui com o intuito vamos supor, de esclarecer, não para ensinar, de esclarecer. O papel de ter entendimento, de você conhecer, de você ter o entendimento, de você receber revelação, é de Deus. É você querer o Senhor, né, com a infinita misericórdia que ele tem, com o infinito amor que ele tem por você, ele vai te dar revelação. É o Senhor que dá revelação. Nós estamos aqui como pessoas, né, sendo usadas por Deus para abrir nossa boca, para passar para vocês o que entendemos, o que recebemos do Senhor. A revelação mediante o Evangelho genuíno. Então não há mais ninguém que ensinará ninguém. Não há ninguém que vai ensinar seu próximo. Conheça Deus. Como hoje nós vemos, né? Venha conhecer a Deus, venha aceitar Jesus. Não, na nova aliança não vai ter isso. Ninguém mais ensinará o seu próximo. A palavra está bem clara. Nem o seu irmão dizendo, conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão. Então todos aqueles que pertencem a Deus, todos aqueles que foram escolhidos, que foram chamados, que foram separados, que foram chamados com a santa vocação, vai conhecer a Deus. Não precisa ninguém mandar, porque ele já conhece a Deus. Como ele fala, ninguém ensinará ao seu próximo, nem o seu irmão dizendo, conheça a Deus, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Então todos aqueles do menor ao maior que conhecem a Deus, que foram chamados, que foram separados, que são da família de Deus, esses conhecem o Senhor. Não porque fulano chamou para conhecer, não porque fulano chamou para aceitar Jesus, não. Eles conhecem a Deus, ele vive o Evangelho. Por quê? Porque ele é pertencente a Deus. Ele conhecerá ao Senhor, porque ele faz parte dessa família. E o Senhor fala, olha, e eu lhe perdoarei
eu perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Por quê? Porque aqui, amados, esse povo vivia debaixo da lei. Então, quando esse povo foi resgatado para viver a nova aliança, o Senhor perdoou toda a maldade e não lembrou mais dos pecados. Ou seja, o que viveu na lei, viveu. Agora a nova criatura és. Agora você vai viver a nova aliança, a qual eu vou entrar agora, chamando nova. Esta aliança, ele tornou antiquada a primeira. E o que se torna antiquado é envelhecido e está a ponto de desaparecer. Então, quando o Senhor chamou esse povo, essa aliança já estava sendo firmada. Essa aliança já estava sendo erguida, e a primeira estava sendo antiquada, estava envelhecendo, estava prestes a desaparecer, e desapareceu. Hoje a lei não tem mais vigor. As pessoas querem levantar, mas não vão levantar. Sabe por quê? Porque Deus veio e ele colocou antiquada. Ele teve a consumação daquela lei. Ele colocou ali, ele cumpriu todo aquele período, toda aquela lei. E ele colocou o quê? Ele firmou o quê? Uma nova, chamando nova esta aliança. Então, uma nova aliança foi firmada, né? A qual aquela desapareceu. Então, amados, o pacto da graça, nessa nova aliança, é eternamente, porque ela foi selada, levantada e selada por Deus. Então, amados, você ainda que tem dúvida, né, entre lei e graça, a lei não tem mais vigor. Hoje, o que está escrito em nossos corações é a lei de Deus. É o que devemos, o que não devemos fazer, o que está errado, o que está certo, o que podemos ou não fazer, o ajudar o próximo. Então, tudo isso, amados, está no nosso consciente, está na nossa mente, a qual vem, né, todo o intuito, tudo aquilo do nosso coração. Então, a lei não tem mais vigor. Você não precisa mais viver debaixo dela. E você que vive está vivendo em vão, porque ela não tem mais vigor. Ela desapareceu, porque o Senhor tornou antiquada. Envelheceu, estava perto de desaparecer e desapareceu. Firmando, sendo selada uma nova aliança, uma aliança da graça, a qual já nascemos debaixo da graça e pela graça fomos salvos. Essa é a mensagem a qual trago nesta noite a todos os amados irmãos. Espero que vocês tenham tido entendimento, que vocês tenham conseguido entender um pouco dessa mensagem. Amém? Vamos agradecer a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia, por mais esse momento. Pai, dias de lutas, dias de correr, dias, né, que é correria só. Mas o Senhor nos dá força, o Senhor dá entendimento, o Senhor nos fortalece. É nas batalhas da vida, é no corre-corre que o Senhor nos mostra o quão fortes somos. Porque o Senhor está ali nos fortalecendo, o Senhor está colocando ali sempre, né, a força necessária para que venhamos suportar cada momento de nossas vidas, momentos bons, momentos ruins, aqueles momentos que às vezes dá vontade de dizer chega, eu não aguento mais, aqueles momentos que as pessoas vêm não para conversar, não para agradecer, mas para criticar. Então, Pai, muito obrigado, porque suportamos tudo isso. Obrigado, Senhor, por esse dia maravilhoso, e eu já declaro que uma noite abençoada e que amanhã vai ser melhor do que hoje. Que as conquistas que não foram conquistadas hoje, amanhã será conquistada em nome de Jesus. Eu creio, Pai, que o Senhor fará maravilhas. Eu creio, Senhor, que o Senhor está nesse movimento. Eu creio, Senhor, que o Senhor vai fazer com que as pessoas venham cair na real, que o teu pacto, o pacto da graça é eterno. E que toda dúvida será lançada fora. Que toda dúvida vai ser tirada. Por quê? Porque aonde há o amor de Cristo, onde há a graça, não há medo. Então, onde não há medo, é lançado fora, né, todo esse mau entendimento, porque aqui não há medo, porque aqui não há, Pai, um espírito de covardia, mas um espírito de ousadia, onde estamos aqui sendo ousados para falar, para testemunhar o teu evangelho.
Amém? E abençoados, você ainda que não é inscrito no canal, vai lá, se inscreve, compartilha, deixe seu like e se inscreva no canal para junto crescermos na graça e no conhecimento do Senhor, para que juntos venhamos testemunhar o Evangelho do Pai, o Evangelho genuíno, o Evangelho da graça, e sempre firmandos, e sempre firmados, e sempre confessando que o pacto da graça, esse é eterno. Amém? Melhor noite, abençoados, graça e paz.